O advogado Paulo Castelo Branco, nosso entrevistado de hoje, usa sua experiência forense para construir uma obra de ficção. Em seu quarto romance, Ladrão de Histórias, este diálogo entre ficção e realidade se adensa em uma trama policial marcada por uma forte pitada de humor. E este é o tema de nossa conversa. Na dica de leituras, duas fortes vozes poéticas. A gente conversa sobre Miserere, de Adélia Prado, e Solombra, de Cecília Meirelles. Agora vamos conversar com Paulo Castelo Branco. Paulo, Ladrão de Histórias é seu novo romance, que tem uma coisa que me chamou muita atenção na leitura do livro, que mais que o desejo de ser escritor do seu protagonista, era o desejo de ser celebridade. Né? Ele acha que a partir da literatura ele conseguiria... Né? Quer dizer, como é que nasce a psicologia desse personagem, como é que nasce esse personagem? Ele nasce primeiro dessa questão da tecnologia, das redes sociais, desses personagens que se transformam em segundos em celebridades. Ele era um técnico de informática, mas que queria isso, ele buscava ser conhecido. Né? Ele não era um sofisticado a ponto de querer ser o que nós chamamos de celebridade, mas ele queria ser muito conhecido dentro do pensamento dele. Então ele nasce dessa forma. Ele é uma pessoa que queria ser escritor, mas não sabia escrever, não tinha a capacidade, o conhecimento intelectual para desenvolver qualquer coisa, então ele foi começar a furtar as histórias dos outros. Ele nasce com essa ambição de celebridade. Agora, há um aspecto da personalidade dele, do personagem, que ele começa a criar uma vida excêntrica também para ele, né? Uma vida meio boêmia, meio glamourosa. Ele cria um certo glamour em volta da figura dele, né? Quer dizer, também há um pouco dessa discussão que se tem hoje sobre o mundo do espetáculo, né? Sobre essa necessidade de aparição a qualquer custo. Também há uma intenção nele nisso, né? A busca dele é isso, é o reconhecimento do povo e do trabalho dele. Como ele começa a ganhar dinheiro, e o dinheiro favorece muito o glamour. E ele vai nesse caminho, e ele melhora muito, até na parte intelectual dele, porque ele se assessora de uma jornalista que vai lapidando, e ele consegue até mesmo complementar alguns textos, ele consegue... Um dos textos que ele furta, há um incidente em que ele precisa mexer no texto e ele consegue fazer isso. Ele foi se aperfeiçoando com esse reconhecimento, Ele gostava de fazer noite de autógrafos, ele achava aquilo muito bom. Eu acho que sim, acho que ele acabou se desligando naturalmente de mim, né, do autor. Ele acabou tendo uma vida que eu gosto muito, quando o protagonista, os personagens acabam tendo uma vida própria, que a gente tem que buscar o caminho que ele está empurrando a gente. E acho bom, acho que ele é um personagem bom. Ele termina, quer dizer, na estrutura toda do livro, ele termina roubando 4 histórias, né? Que você acaba narrando essas histórias também durante o período, né? Era aquele processo que num determinado momento se chamava de meta-romance e tal, né? Que era o romance dentro do romance e tal. Quer dizer, trabalhar também esses outros elementos e tentar dar uma voz a esses outros elementos. Primeiro, em contradição, a voz do narrador da vida do Pericol, né? E segundo, seriam 4 narrativas, inclusive tem o crítico que salienta isso, né? Quer dizer, cada narrativa tem um tom, então não poderia ter sido a mesma pessoa, né?
Se bem que isso há controvérsias. É claro. Quando o Érico Veríssimo lançou Caminhos Cruzados, e ele era ateu, Érico Veríssimo, um padre disse para ele: a prova de que Deus existe é que a mesma mão que escreveu Clarice escreveu Caminhos Cruzados. Então é possível. É possível. Também fazer. Mas quer dizer, como foi trabalhar também essas vozes? A ideia era, quando nasceu a ideia de escrever sobre essa parte da tecnologia que é possível acessar qualquer coisa de qualquer pessoa, eu fui buscar uma maneira de tratar de 4 assuntos diferentes, como se fossem 4 escritores realmente diferentes. Foi um exercício que fiz não para ser diferente, mas para desenvolver a minha vontade de criar. E fui buscando temas, como diz o crítico literário, o personagem que faz o crítico literário, eu escrevi no meio dessas histórias, escrevi uma história de amor. Uma história de amor que ela é realmente muito contraditória ao serial killer. É uma coisa que eu gostei muito de fazer isso, de buscar isso. E encontrei esse caminho, que não é novo, claro, mas que o meu personagem, ele fez bem. Ele conseguiu fazer bem a história dele, montou bem. Porque ele pega a estrutura, né, ele consegue, através de técnica, ele entra como hacker no computador dos outros escritores, consegue roubar a história e termina. Mas há sempre um certo quase desmascaramento dele durante os lançamentos. Quer dizer, o lançamento dele também me parece ser um desafio, uma ousadia também, uma personalidade também curiosa nesse sentido, né? Porque em todos os lançamentos há sempre aquele que chega lá e... Um incidente que percebe, porque o autor dos textos, ele, claro, comenta que está escrevendo a sua memória, né? O político que escreve a sua memória, o outro que está escrevendo sobre o surdo-mudo, que foi uma experiência que eu achei muito boa, a forma como o surdo-mudo vive e como ele tem que se explicar a respeito do crime que ele cometeu. Ele vai ali e, como as pessoas que leem, que são amigos do outro, sabem disso, eles ficam irritados com aquilo, porque o sujeito, afinal, comentou o fato de que estava escrevendo essa história e tal, porque esse negócio que o escritor se tranca numa sala e escreve um livro, isso é uma ficção, porque o escritor comenta, né? Comenta com a mulher, comenta com o filho, com o neto, com o colega do bar, ele vai comentando aquilo, porque aquilo até fortalece o desenvolvimento da narrativa. Quando as pessoas vão lá, e você vê a reação do assessor do político, ela é muito dura, né? Ela é muito agressiva, e ele vai se saindo ali, a história é minha e eu vou tocando a minha busca pelo reconhecimento do meu texto. É isso que ele está sempre buscando e está sempre sendo combatido pelo crítico e pelas pessoas que sabem que aquilo não é dele. Você termina trabalhando sobre temas bem diversos, né? Nesses livros paralelos do Pericovo, que é a questão do surdo-mudo, que discute muito essa questão da opressão cotidiana, né? sobre a deficiência, a questão do político, que é muito o envolvimento da corrupção, da construção de uma personalidade corruptível, né? O Contos da China, que é uma novela de amor que
que mantém um determinado diálogo com uma certa tradição de honra, que se diluiu já há muito tempo, né? Quer dizer, aqueles rigores que tem o protagonista, o italiano, né? E no final a questão da novela policial mais cruel possível, da novela de crueldade que é bem uma coisa bem em voga hoje, né? Quer dizer, também foram temas bem diversos que foram trabalhados por ele, né? Quer dizer, também é um exercício literário curioso, né? E instigante, de certa forma. É verdade. Né? Esse personagem, o Contos da China, quando eu comecei a tratar, eu achava que precisava ter um balanço ali, ele precisava ser um escritor generalista. Tanto que o Contos da China, eu busquei fazer uma coisa que acho que um crítico poderia dizer isso. O Contos da China é um texto piegas. Um texto piegas. Apesar de ter essas observações que você faz sobre os rigores do italiano, mas é uma história que hoje, você olhando aquela história, isso parece novela mexicana, né? Porque é uma coisa inusitada ali no meio de tantos incidentes. Mas eu queria que ele também fizesse isso, para que mostrasse que o crítico literário tinha razão. Ele não era autor daquelas coisas todas. E eu, como escritor, eu estava sendo realmente autor daquelas histórias. Então, eu fiz na ficção, que eu acho difícil, um escritor com vários temas, mas eu fiz assim e achei e gostei. Porque escritor sabe disso. A gente gosta muito de achar que o que você escreveu para você foi bom. O leitor decide se é bom ou ruim. Eu respeito o leitor totalmente e gosto da crítica, mas eu gosto muito do leitor que gostou do texto. Acho isso muito bom e é uma satisfação sempre muito interessante quando eu vou na feira de livro e tal. Porque claro, eu não sou um escritor, uma celebridade, como o Pericó queria. Mas a satisfação de escrever e ouvir a pessoa que vai lá comprar um livro é muito bom. Eu acho essa parte da literatura muito boa. A questão do crítico, né? A figura do crítico é curiosa, porque a gente até conversou um pouco sobre isso, essa questão que o Pericó acaba cometendo pecados geográficos, sobretudo, e que ele vai detectando ali, ele vai pensando isso, né? E ele se rebela contra isso, né? Não, a ficção pode tudo, né? Como é isso? A ficção pode tudo? Na questão geográfica, eu acho mais complexo, mas quando quis fazer na questão geográfica, era para atiçar mesmo a possibilidade do crítico poder contraditá-lo sobre aquilo. Porque a resposta eu já tinha, né? Eu precisava criar o crítico para que o crítico obtivesse a resposta que eu já tinha memorizado. A resposta vai ser essa. Agora deixa eu arrumar o que o crítico vai falar. Acho que na ficção pode tudo. E acho o mais sério, mais grave dessas questões é que as pessoas acham a ficção muito, muito cruel, um exagero e tal, mas a realidade é muito mais cruel do que a ficção. Eu faço pilates. Eu sou de uma academia de pilates e que eu sou um idoso. E, de um modo geral, no meu grupo tem pessoas muito mais jovens que eu, inclusive os professores, as professoras. Uma das professoras,
que eu dei o livro para ela, não leu o livro e levou o livro para casa. E a mãe dela é do interior do Amazonas, numa cidade lá do Amazonas, e veio para Brasília agora nas férias para ficar com a filha uns dias e tal. E a filha me contou lá numa aula que ela chegou em casa, a mãe, que estava sozinha em casa, falou com a minha filha: quem é esse homem que você disse que é seu aluno no Pilates? Saia de perto deste homem. Quem cria uma história dessa é um perigo para você. E foi muito engraçado, porque eu falei: olha, você precisa trazer sua mãe aqui. Ela falou: não quer ver você de jeito nenhum, porque ela acha que eu devia sair da academia, porque você é um homem muito perigoso. Porque no serial killer, o serial killer mata os seus próprios, geralmente com técnicas de Pilates. Ele pegava, porque ele era um fabricante de equipamentos, e ele utiliza aqueles equipamentos para eliminar os próprios professores, e aí vai pela história. Então, eu quando vejo essas reações, eu vejo que ficou bom. Achei que eu atingi o meu objetivo com essa história. É uma satisfação a gente poder viver esse momento. E a minha vida profissional como advogado, e a gente também vai botando um bocado das experiências da gente, do júri, do cometimento dos crimes, das viagens que a gente faz, aquelas coisas de querer chegar na beira do vulcão, né? Aquelas peripécias de viagem. O Fernando Moraes, ele diz isso, né? Que diz que não escreve ficção porque a realidade já basta. A realidade já basta. A realidade já basta. Mas a realidade que a gente tem, que a gente recebe diariamente pela mídia, e que é muito mais cruel do que essas coisas todas, ela é muito instantânea, né? Eu acho que na literatura a gente consegue explicar melhor aquele cadáver que a televisão mostra, né? Aquele cadáver chega ali muito frio, e acho que a gente consegue colocar um pouco de história num cadáver da ficção. E uma coisa que sempre me chama a atenção também é essa convivência. De certa forma, crimes muito pesados, porque o advogado acaba tendo muita convivência, não com o crime em si, obviamente, mas com o criminoso em si. Quer dizer, a psicologia desses criminosos, de certa forma, influi no seu trabalho como ficcionista também? Influi, a gente sofre uma influência, porque primeiro que você passa a ter conhecimento da ação daquele criminoso, que de alguma forma impressiona não ao escritor, mas ao ser humano, a crueldade, a maquinação, a sofisticação desses crimes violentos, claro. A mim sempre influiu, esse é o meu 6º livro, sempre influiu, sim. Eu acho que nos meus personagens sempre há alguma circunstância que aparece na realidade. Eu transformo em ficção uma circunstância que eu já, de alguma forma, tive contato com a realidade. Porque o Ladrão de História, de certa forma, também é uma história policial, né? É verdade. Né? E a partir de agora, Paulo, quer dizer, o que é que você maquina, o que é que você está pensando em escrever, o que é que você está escrevendo? Eu escrevo semanalmente numa revista aqui de Brasília, a Brasília em Dia. Escrevo normalmente sobre os aspectos do cotidiano, sobre o cotidiano. Escrevo amenidades numa outra revista, a revista Foco. E escrevo sobre aspectos da medicina numa revista chamada Medicina Social,
que é publicada em São Paulo, de circulação nacional, uma revista trimestral, em que eu escrevo momentos de pacientes nas suas circunstâncias da vida. Uma coisa assim como o Pericó faz. Eu gosto de ir buscando meios de expressar essas situações inusitadas. Eu tenho, isso começou há um bom tempo. Eu tenho um conto que chama-se A Morte do Jornal, em que é um jornal assassinado na rua e sobre ele um corpo. Foi uma coisa que eu gostei muito. Eu achei que eu tinha encontrado uma forma de tratar dessas coisas, da violência, com esse meio. Eu inverti a situação e achei que ficou bom. Aí comecei a desenvolver. É claro que no cotidiano eu não posso escrever o tempo todo dessa forma, mas achei que era uma coisa inusitada e que eu podia desenvolver. E venho desenvolvendo esses temas. Nesse momento, não estou tratando de outro texto, mas tenho na minha cabeça, já com anotações para o futuro, uma coisa da religião, sobre as religiões, que hoje se multiplicam, mas que têm base sempre na origem das religiões. Eu sou do Conselho, não sou do Conselho, mas sou no Conselho Federal da Ordem. Eu sou presidente de uma coordenação de paz na Palestina. E já estive lá e volto agora numa missão oficial da Ordem. Vou lá para conhecer o sistema judiciário de uma região ocupada, a Palestina. Uhum. Então, vou com essa. Então, eu tenho estudado essa parte que acho muito complexa de tratar, porque vai muito do interior das pessoas, mas que é um tema que tem causado, desde a origem do mundo, grandes alegrias e grandes tristezas. Até porque árabes e judeus são primos e a consciência religiosa nasce no mesmo período, no mesmo tempo, no mesmo tempo histórico. Eu tenho olhado isso com muito interesse literário. Estou lendo alguns textos de lá e não conhecia bem a questão, e tenho ficado muito surpreendido primeiro com a cultura importante que eles têm e com a opressão que eles sofrem hoje, mas que também em outros tempos também já praticaram. A questão sobrepuja a linha religiosa para se tornar uma questão política grave. Né? Grave. E hoje é um movimento mundial, e a Ordem, o presidente da Ordem, o Marcos Vinícius Furtado Coelho, com esse olhar de modernidade, de avanço na política, criou essa coordenação. E eu vejo já o secretário de Estado americano, John Kerry, foi àquela região o ano passado 10 vezes. Imagina a importância que se dá aquilo para uma paz mundial. E quando o presidente da Ordem me apresentou esse desafio, eu aceitei, porque eu gosto de desafio mesmo. E você sabe, nordestino é um bicho. Lá no Rio a gente dizia que era um sujeito folgado, não, um sujeito abusado. Não? E eu acho que essa questão da violência vindo da paz que a religião se propõe a ter é uma coisa muito curiosa.
Uma boa contradição. É, uma contradição imensa. Agora o Papa Francisco vai agora em maio. Eu não pretendo ser precursor do Papa, mas eu gostaria até de ir com ele, mas espero que ele assista o programa da TV Senado e acabe me chamando para ir com ele. Tá bom, Paulo. Muito obrigado por sua participação Obrigado aqui a no vocês. Leituras. Estou sempre à disposição. E leia e seus colegas comentem, que eu acho muito bom. E quando eu conseguir fazer sobre a religião, eu falo com você para voltar aqui para a gente conversar isso. Maravilha. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Obrigado. A poesia atual tem perdido, por motivos diversos, o poder da reflexão e os conceitos estéticos. Presos à condicionante de um discurso sobre o real, muitos poetas hermeticamente falam de banalidades. Mas ainda é possível aliar beleza estética e sentimentos cotidianos. Com uma poética que mantém a vitalidade, assim trabalha Adélia Prado. Seu mais novo livro, Miserere, lançado pela Record, retoma velhos e caros temas já trabalhados pela poetisa, como o cotidiano do interior mineiro e a religiosidade de sua gente. Há 14 anos, Adélia não publicava um livro novo de poesia. Miserere, assim, chega como uma retomada. Os temas são os de sempre, a forma de dizê-los também com aquela singeleza que torna o discurso universal. Nesta nova leva, no entanto, há uma jovialidade que encanta, mesmo quando fala de temas mais duros, como a morte e o amor perdido. Aliás, a morte é uma preocupação constante nestes poemas que transbordam vida. Enfim, estamos diante de uma Adélia Prado de sempre, uma poetisa que consegue desvendar os mistérios que a cerca e os torna universal. Traduzir mistérios talvez seja um dos tantos encantos da poesia, e são poucos, muito poucos, aqueles que dominam esta magia. Cecília Meirelles, com certeza, conhecia todos esses caminhos. Em 1963, um ano antes de sua morte, lançou seu último livro de poemas, Solombra, agora relançado pela Global. É um volume breve, mas que inquieta já pelo título. Como a própria Cecília explicou numa entrevista, Solombra é uma forma antiga, em desuso, de dizer sombra. O título pode assustar e apontar para um mergulho no mundo sombrio. Esta é apenas a primeira das armadilhas da poetisa. O livro tem suas sombras, mas os temas que se sucedem são o tempo, a memória e a solidão. Todos eles ditos com suavidade, leveza e esperança. Cecília Meirelles, apesar da constante melancolia, trazia em sua poética a força de quem vive em plenitude. Por isso fez uma poesia bela, forte e definitiva. Preservou mistérios como uma maneira sapiente de mostrar a claridade do mundo. Dois grandes e belos instantes da poética brasileira, Miserere, de Adélia Prado, e Solombra, de Cecília Meirelles. O Leituras de hoje fica por aqui e você também pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.